Vamos agora à prática realmente de como é feito concentração de soluções. Vocês aprenderam na aula anterior sobre solubilidade, coeficiente de solubilidade, como que é feito, qual que é a regrinha de 3, fizeram exercícios, certo? E agora vamos para a concentração comum, título, ppm e densidade. Coloquei aqui para vocês verem o que vai ser trabalhado aqui. Quantos gramas de soluto existe em cada litro de solução? É esse tipo de pergunta que os concursos, que o Enem faz. Como que calcula concentração? Como que é calculado o título? Como é calculado a densidade? E vamos aprender um por um agora. Vamos lá. Expressões de concentração de soluções. Aqui, primeiro, a gente vai definir quais são as expressões químicas e quais são as expressões físicas. As expressões de concentração que não dependem de massa molar. Lembra? Massa molar, que pega a fórmula, calcula a massa molar. As que não dependem disso são chamadas de expressões físicas. Agora, quando depende da massa molar do elemento químico, aquela massa molar que você calcula, pega a fórmula molecular e calcula a massa molar, já são expressões químicas. É interessante que vocês saibam essas definições na hora de ler os exercícios. Expressões físicas de concentração. Vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender aqui título em massa, é aquela assim, álcool a 70%, álcool a 50%, etanol, que é aquele do posto de gasolina, que é quase que 100%, só que a gente sabe que não é, que tem posto de gasolina que mistura umas coisinhas ali. Mas enfim, densidade, assim por exemplo, N é a quantidade de matéria do soluto, M é a massa do solvente e o volume, V, volume da solução. Se acostumem com essas abreviações, tá? Quando for M de mamãe, é massa. V, volume, e N de navio, número de mols. Como que é feito o preparo de uma concentração de soluções? Bom, gente, aqui, ó, por exemplo, isso aqui, a gente utiliza ele para fazer soluções, para preparar soluções. Bem aqui, bem clarinho aqui, ó, tem um risquinho que é exatamente, eu vou pegar um frasco, vou encher ele aqui de água e a pisceta, né? A gente utiliza pisceta no laboratório, pega a pisceta, enche de água. Quando chegar a água até aqui o menisco, aqui, ó, é exatamente 250 ml que ele tá marcando aqui para mim, ó, 250 ml. Isso aqui é um balão volumétrico de 250 ml. É com ele que a gente prepara soluções. Aí tem uma tampinha, eu tampo ele. Na hora que eu termino de fazer, eu seguro aqui, vira ao contrário e agito dessa forma aqui, ó. Ele é feito justamente para isso, tá? Mistura aqui, volta, espera um pouco, mistura de novo, volta, até dissolver tudo que tem aqui dentro. Então aqui, ó, tem o passo a passo. Aqui eu coloquei o exemplo de um balão volumétrico de 1000 ml, ou seja, 1 litro. Aí vem aqui com a piceta, tá? E com o catinho com o fundo, com o sólido já pesado. Já pesou lá na balança, alguma coisa que ele quer dissolver. Coloca aqui um funil, joga a água aqui no cadinho para poder não ficar nada aqui dentro. Não pode ficar nem um sólidozinho ali dentro. E joga aqui. Aí ele vai jogar água, vai jogar água, vai jogar água, até chegar no menisco aqui, ó. Igual eu mostrei aqui para vocês. Aí, na hora de observar esse menisco, é essa observação que você tem que fazer. A gente pega o frasco, aqui, ó, e coloca bem rumo aos olhos, tá? E você observa aqui, ó. Vou colocando a água até chegar exatamente aqui. É muito bom quando vai devagarzinho. Agora, se passa, sabe o que você tem que fazer? Jogar tudo fora e começar de novo. É. Porque se você quer exatamente 250 ml, aqui no caso do exemplo aqui da aula, 1000 ml, se você colocou a mais, você colocou um solvente a mais e você não vai ter uma concentração exata. E na química isso não pode acontecer. Então você tem que ser muito cauteloso ao preparar uma solução. Então você coloca bem no rumo dos olhos, bem com a piceta, bem devagarzinho,
Que esse frasco aqui, ó, esse aqui é a piceta, ó, tá? E vai enchendo de água, água até dar no menisco certinho, tá ok? Continuando. Vamos lá. Como é que eu faço cálculos? Primeiro, eu posso começar com o título. É aquele de 20%, 40%, água oxigenada a 40 volumes. É isso aqui. Tá? O título em massa e existe o título em volumes. O título em massa é o quê? Aqui a gente vai usar um padrão, tá, pessoal? Toda vez que eu tiver número 1 em alguma coisa, em relação a soluto. Quando eu tiver o número 2, isso quer dizer que é em relação ao solvente. E se não tiver número nenhum, é solução. Como assim, professora? Olha aqui, ó. Não tá M1 aqui embaixo? Isso quer dizer que isso aqui é massa do soluto. Tá vendo que aqui não tem número nenhum? Porque já é massa da solução. O título, ele pode ser tanto em massa, que no caso a unidade é grama, pode ser miligramas, tá? Já em volume, aqui ó, volume, igual da água oxigenada, 30 volumes, 40 volumes. Tá vendo que aqui ó, é V1, que é o título, né? O símbolo do título de volume é V1, que vai ser o quê? Volume do soluto. Isso aqui vai ser o quê? Volume da solução. Então, para calcular título, eu pego alguma coisa do soluto, ou massa ou volume, e divido pela massa ou volume da solução. Lembrando que se é título em massa, é massa do soluto sobre massa da solução. Solução, o que é solução? É somar o soluto mais o solvente. Aqui, e se for volume? Volume do soluto sobre o volume da solução. O título em volume, dá uma olhada aqui, ó. Como é que vai ficar, ó? Você vai encontrar tipo 0,004, só que a gente tem que multiplicar por quanto? Por 100, porque a gente sempre coloca em porcentagem. A mesma coisa em massa. Olha aqui, ó. Você vai encontrar um número pequenininho. Você vai multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Tá bom? ppm. O que é ppm? Acredito eu que todo mundo já comprou uma garrafinha de água mineral. Se você pegar aquela água mineral, ela tem no rótulo dela uma tabela. E nessa tabela ela vem as quantidades de sódio, de minerais ali dissolvido. Se você olhar a unidade dá justamente lá assim, ó, ppm. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena. Porque é uma quantidade absoluta para 1 milhão de partes. O que é ppm? Parte por milhão. Então, o que é 1 milhão? 10 elevado à sexta. Porque 1 milhão tem 6 zeros. Então, 10 à sexta. Então, olha aqui, ó. 1 ppm, uma parte por milhão, é uma parte do soluto dissolvido para 10 à sexta parte da solução. Lá na tabelinha da água mineral, tá lá 0,04 miligramas, aí tá lá a unidade ppm. O que isso quer dizer? Que é 0,04 miligramas para 1 milhão de solução. Quando a quantidade solta é muito pequena, se coloca ppm, para ficar um valorzinho mais palpável, porque isso é um valor muito pequeno. E ainda continua pequeno, né? Mesmo sendo para 1 milhão, fica 0,04, 0,002, depende do soluto. Tá ok? Concentração comum. Essa aqui cai muito, gente, tá? Concentração comum. Você está vendo que aqui, que é M, tá faltando o número 1 aqui, eu vou arrumar para vocês. É massa do soluto sobre o volume da solução. Aqui, ó. Massa do soluto sobre o volume da solução. A massa aqui, geralmente, a gente utiliza a unidade em gramas e o volume em litros.
Por isso que a unidade aqui, ó, fica concentração comum de uma substância, tá lá, é 30 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que são 30 gramas de soluto para 1 litro de solução. E esse 30 gramas é o que? Soluto. Vocês estão vendo tanto que é importante saber o que é soluto, solvente e solução? É extremamente importante, cada uma é uma coisa. A solução é a junção de tudo. Soluto, solvente, soluto é de menor quantidade, solvente de maior quantidade, juntou tudo, forma solução. Então, essa concentração comum é uma das mais utilizadas na química, de expressões físicas, tá? Próximo, densidade. A densidade não é novidade para quem chega até aqui, porque nós trabalhamos muito com densidade. E densidade é o quê? É massa sobre volume. A densidade normalmente é expressa em gramas por ml, mas também pode ser expressa em outras unidades, como gramas por litro, gramas por centímetro cúbico ou quilos por litro, depende do exercício. Mas, professora, tá muito estranho. É a mesma forma de concentração comum, não é não? Não é a mesma coisa não. A densidade, ela geralmente é assim, ó. É tudo da mesma coisa assim, ó, a massa e o volume. Tipo, a massa, se for massa do soluto, é o volume do soluto. Se for massa do solvente, é o volume do solvente. Se for massa da solução, é sobre o volume da solução. Ele te dá a densidade para tornar possível você transformar alguma coisa que está em massa para volumes. Por exemplo, eu te falo que a densidade da água é 1 grama por ml. O que está me informando aqui? Que a cada 1 grama ocupa o espaço de 1 ml. É isso. Então, a densidade, se for do soluto em cima, embaixo é soluto. Se for do solvente em cima, embaixo é solvente. A concentração comum não. A concentração comum em cima é obrigatório ser soluto e embaixo é obrigatório ser solução, que é a soma do soluto com o solvente. Aqui as relações físicas, né? São as relações entre elas. A concentração comum você pode falar que é título vezes a densidade. E em grama por litro, a concentração comum é 1000 vezes D vezes título. Eu coloquei isso aqui para facilitar alguns exercícios, só que isso aqui a gente quase não utiliza na prática não, tá? E vamos agora para alguns exercícios.